Os 4 jornalões hoje trazem notícias, né, que remetem à relação entre economia e meio ambiente, mais uma vez. É claro, né, que é sempre bom lembrar que toda vez que a gente vê uma notícia que relaciona a pandemia com a economia, a gente está falando da relação do meio ambiente, né, com a pandemia. Né? Eu sempre insisto, né, de que a pandemia é um capítulo da crise ambiental que a gente vive no nosso planeta. Né? Mas tem outras notícias importantes aqui, né? E eu trouxe, né, o destaque principal foi do estado de São Paulo. Né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Com o agro em baixa, PIB cai e Brasil entra em recessão técnica. Recuo foi de 0,1% no terceiro trimestre. Setor de serviços cresceu. E eu quero destacar só umas frases aqui. A primeira frase aqui da reportagem. A falta de chuva no campo, com quebra de safras, né, e a indústria afetadas por gargalos na cadeia de produção, prevaleceram sobre os efeitos positivos da vacinação contra a Covid-19. Aqui tem mais uma. Bom, governo medíocre, PIB item, a atividade é inferior à do restante do mundo, o que me interessa mais aqui. A economia está no campo da estagflação. Desculpa, eu confundi o campo aqui, não é campo rural. Mas tudo bem, esses são os destaques, né, que estão aqui no estado de São Paulo, que eu achei interessante porque fazem essa relação. Agora, né, aqui no valor econômico, né, também traz essa relação. PIB cai 0,1% no terceiro trimestre e reforça quadro de estagnação. Aí também fala, ó, afetada especialmente pelo tombo da agropecuária. A economia brasileira caiu pelo terceiro trimestre. Aí aqui tem um parágrafo que fala: a escassez de chuvas derrubou o PIB agropecuário. No terceiro trimestre, houve queda de 8% em relação ao trimestre anterior, período que o setor já havia recuado 2,9%. Né? O Globo. Inflação em alta inibe consumo e freia o PIB. Queda de 0,1%, a segunda consecutiva, e leva o país à recessão técnica. E aqui também a frasezinha que interessa, o destaque. Ó. O setor de serviços cresceu 1,1%, mas não compensou o recuo da exportação e agropecuária, atingida pelos efeitos climáticos. E, por fim, a Folha de São Paulo. PIB volta a derrapar e indica longa estagnação para 2022. Cenário de inflação, juro alto e mercado de trabalho frágil emperra economia. Bom, aí aqui, no caso da Folha, né, também, né, mas a agropecuária encolheu 8%, a maior queda em 9 anos, abalada pelo fim da safra da soja e o clima adverso. A indústria estagnou. Então, houve um pequeno crescimento do setor de serviços, a indústria está estagnada. O setor de serviços responde por 70% do PIB brasileiro. Cresceu 1,1%, né, com a indústria estagnada e a queda de 8%. Né, o resultado, então, foi o recuo de 0,1% no trimestre em relação
ao trimestre passado. Então, só queria chamar a atenção para alguns aspectos, né, dessas questões que estão colocadas aí. Primeiro, né, sempre chamando a atenção, né, olha como é que para o capitalismo crescimento é bom, né, decrescimento ou não crescimento é crise. Né? Num planeta que precisa encarar a necessidade urgente do decrescimento, um modelo econômico que precisa do crescimento eterno é o veneno que vem nos envenenando. Né? Nós precisamos parar de tomar esse veneno, né? Que é todos os esforços do mundo, né? Direcionados para fazer com que a economia cresça permanentemente, né? Destruindo o meio ambiente, explorando os trabalhadores e as trabalhadoras, tudo isso, né? Para alguns milhares de bilionários desfrutarem, né? De uma vida de faraós em pleno século XXI. Então, sempre lembrar desse aspecto, né? Como que as notícias econômicas elas sempre trazem, né, essa informação. Ó, tem que crescer, tem que crescer. Né? E sim, o capitalismo tem que crescer. Né? Quem não suporta mais, né, o nosso crescimento econômico permanente, né, é o meio ambiente. Né? Na verdade, não é o meio ambiente, né? São as condições de sobrevivência da nossa espécie. Agora, além disso, né, é muito importante a gente prestar atenção como que as mudanças climáticas, né, eu tenho falado sobre isso, né, mais uma vez isso está aparecendo aqui no noticiário, como que as mudanças climáticas estão já afetando concretamente a produção de alimentos no mundo. Olha, gente, vamos lá. Eu me formei em Ciências Sociais, sou bacharel em Ciências Sociais, até tentei estudar biologia agora no primeiro semestre de 2020, mas veio a pandemia, atrapalhou, né, os meus planos. Eu não sou especialista. O que eu venho fazendo, né, há alguns anos? Eu venho tentando ler os especialistas, acompanhar os especialistas. Né? Eu nunca fico, vamos dizer assim, satisfeito nem só com a imprensa oficial, né, com os meios de comunicação mais estabelecidos, né, ou com meios de comunicação. Eu procuro ir atrás, né? Na Covid é a mesma coisa, né? Eu procuro ficar vendo cadê os cientistas, né? O que eles estão escrevendo, o que eles estão falando. Eu não quero ver a tradução do jornal do que o cientista diz. Né? Eu vou lá e procuro ver, né? Ler os documentos, ler as notas técnicas da Fundação Oswaldo Cruz, para tentar entender, né, como é que é essa questão da flexibilização ou não do uso de máscaras. Né? A gente tem que... Né, o meu esforço nessa questão ambiental é muito nesse sentido, e tentar identificando nas polêmicas, né, entre os cientistas, tentar identificar o que é consenso científico, o que não é consenso científico, né, quais são as polêmicas relevantes, as irrelevantes. Né? Uma polêmica relevante nesse momento é sobre o impacto, né, das mudanças climáticas, né, na produção de alimentos. Né? Então, se a gente vê esses impactos começam a aparecer no noticiário, né, como já um fato do tempo presente, até do tempo passado. Né? No passado já teve retração do nosso PIB, né, da agricultura por conta das mudanças climáticas. Né? Esse ano está se repetindo. Né? Quando esse tipo de fato, né, isso começa a resolver determinadas polêmicas. Então, né, aqueles mais otimistas, né, que achavam que as mudanças climáticas iam começar a interferir concretamente, né, na produção de alimentos no mundo, como uma coisa para o futuro distante, né, estão erradas. Né? As mudanças climáticas já começaram a
a afetar a produção de alimentos. Né? Se eu não me engano, foi ainda essa semana que eu li aqui matéria sobre a crise na produção de trigo no mundo inteiro, menos na Argentina, por conta das mudanças climáticas. Né? Então, eu começo a ficar preocupado. Né? Bom, se aqueles que dizem, né, que isso não era um problema para agora, que é um problema para o futuro, mudanças para o futuro, nós temos até 2030 para fazer tal coisa, até 2050 para zerar não sei o quê. Né? Se essa turma está errada, né, será que quem está certo é a turma que diz que ela existe, que haverá um colapso total da produção do agronegócio em 3 anos, 4 anos? Será que essa turma que está com a razão? Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei, não tenho como saber, mas acho que esse tem que ser um dos nossos pontos centrais de interesse, né, nas pesquisas, nas investigações, na troca entre nós aqui nesse canal, né, que é tentar acompanhar de uma maneira muito concreta, muito honesta, né, tentando descobrir, né, qual é a realidade, né, independente dos impactos psicológicos, políticos, etc. Né? Não adianta enfiar a cabeça. Esse é um dos problemas da política. Né? A galera adora construir narrativas, né, que não dá para falar tal coisa, senão o povo não vai aguentar, o povo não está preparado para determinadas discussões, não é o momento de falar determinadas coisas. Né? Eu entendo de maneira diferente. Né? Eu acho que a crítica social, a crítica da realidade, a análise, né, tentando fazer a boa ciência na hora de entender a natureza, na hora de entender as doenças, isso deve ser feito sem que a gente meça consequências, né? Porque ignorância não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho que isso é uma frase do Marx, inclusive. Né? Que ignorância nunca levou ninguém a lugar nenhum. Né? A gente... Meias-verdades na política sempre atrapalham. Né? Criar narrativas descoladas da realidade para tentar justificar candidato A ou candidato B. Não, gente, olha, aconteceu isso, isso e aquilo, mas não podemos falar sobre esses temas nesse momento. Para mim, isso tudo é furada, é balela, né? Serve a quem quer escamotear a discussão. Né? Não existe adiamento de debate para o momento mais adequado das pessoas entenderem a realidade. Né? Então, precisamos, sim, né, ficar muito atentos ao desenvolvimento, né, das consequências da crise ambiental para a produção de alimentos no planeta. Né? Precisamos entender, né, que as mudanças são mais profundas do que a grande maioria das pessoas é sequer capaz de cogitar ainda. Né? E a velocidade com que as mudanças precisam acontecer, então, me fazem ter até dúvidas, né? Se será realmente possível. Né? Mas olhar criticamente a situação, acompanhar o desenvolvimento da crise no setor de alimentos, me parece absolutamente fundamental.